Olá, meu caro aluno. Olha aí, você aí do terceiro ano do ensino médio, que bacana, hein? Você viu que nós concluímos de uma boa aí essa primeira unidade, né? E hoje nós vamos fazer uma breve revisão para a prova de recuperação, tá bom? Então fique ligado aí, porque desejamos a você o sucesso na prova. Porém, seria interessante você se ligar que nós estamos abordando assim uma retrospectiva de tudo que foi visto nessa unidade, tá bom? Na unidade 1. Vamos lá então? Olha só. Nós temos a revisão para a recuperação. E nesta aula nós vamos ver a classificação das cadeias carbônicas. Nós vamos trabalhar com a nomenclatura orgânica, onde trabalhamos regras gerais, a parte 1. Nomenclatura orgânica ainda, regras gerais, parte 2. As funções oxigenadas, álcools e enol. Portanto, revisando aquela aula 3.1, vamos lembrar da classificação das cadeias carbônicas, partindo da classificação dos carbonos, para em seguida abordarmos sobre as cadeias carbônicas, tá certo? Olha só. O que o carbono, olha só, nós temos a classificação dos átomos nas cadeias. E para isso, nós sabemos que o carbono, por fazer 4 ligações, o carbono pode fazer ligações simples, 2 duplas, uma ligação simples e uma tripla, não é? Uma dupla ligação, etc. Mas o carbono, ele pode ser um carbono primário, quando ele está preso a apenas um carbono. Carbono secundário a 2 carbonos, carbono terciário quando ele está preso a 3 e quaternário quando ele está a 4. Então, o que acontece aqui? Na fórmula estrutural do isoctano, nós temos 8 átomos de carbono, tá bom? E observando direitinho, olha aí, verde, carbono primário. Quantos carbono primários nós temos, ó? Tá bom? Tudo que for verde, por quê? Porque ele só está preso a um átomo de carbono. Carbono secundário, essa cor rosa, porque ele está preso a 2 carbonos. Carbono terciário, esse azul, porque ele está preso a 3 carbonos. E carbono quaternário, o amarelo, que ele está preso a 4 carbonos. E assim, meus caros alunos, que nós classificamos os carbonos tá bom? Quando ele está na cadeia carbônica. Quanto à classificação das cadeias carbônicas, que é uma cadeia normal. Cadeia normal é uma cadeia que só tem 2 extremidades, tá vendo? Ó? Então, eu só tenho o início e o fim. Então, aqui é uma cadeia normal. Já a cadeia ramificada, olha só, eu tenho várias ramificações. Então, isso caracteriza uma cadeia ramificada. Quer dizer, a partir do que eu tenho um carbono terciário ou quaternário, obrigatoriamente eu tenho as ramificações. Do contrário, a cadeia normal só tem carbono primário e secundário. Uma cadeia homogênea é exatamente quando só tem átomos de carbono. Não tem nenhum átomo diferente de carbono, então a cadeia é homogênea. E a cadeia heterogênea é quando existe átomos diferentes de carbono, tá bom? Entre os carbonos. Lembrando que esse caso aqui não é um heteroátomo. Por quê? Porque não está preso a carbono, tá bom? E na sequência, uma cadeia saturada, quando só apresenta ligações simples. Então, nós só temos aqui ligações simples na cadeia. Cadeia insaturada é quando pode ter uma dupla ou uma tripla ligação. A cadeia aberta, ela não forma ciclos, então é esse caso aqui. Já a cadeia fechada, os carbonos estão interligando com o outro, formando um ciclo, tá? A classificação da cadeia carbônica se dá da seguinte maneira. Tem uma cadeia, fechamento da cadeia, uma cadeia aberta, fechada, mista, que pode ser aromáticas e não aromáticos.
E aí nós temos quanto à disposição dos átomos, cadeia normal ou ramificada, quanto ao tipo de ligação, saturada ou insaturada, e a natureza dos átomos, homogêneo ou heterogêneo. Agora convido você, porque é hora de recuperar. E assim vamos ver essa questão. Observe a fórmula estrutural que nós temos aí. E aí, diante disso, diz que as quantidades totais, quantidade total de carbono primário, secundário e terciário são respectivamente. E aí, você olhando, dá para observar que são exatamente 5, 1 e 3. Quer dizer, eu tenho 5 átomos de carbono primário, eu tenho um átomo de carbono secundário e eu tenho 3 de carbono terciário. Beleza? Só revisando para garantir a você sucesso. Aqui na aula 5.1, nós vimos sobre as funções orgânicas e as nomenclaturas de UPAC. Nós vimos também sobre a função hidrocarboneto alcanos. Nós vimos também a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias, no caso dos alcanos, não ramificada, quer dizer, de cadeia aberta. Portanto, quanto à nomenclatura dos hidrocarbonetos normais, quer dizer, de cadeia não ramificada, foi elaborado um método lógico para dar nome aos compostos orgânicos, pois é impossível decorar tantos nomes diferentes. Isso é verdade, hein? São muitos compostos e a gente não consegue, digamos assim, decorar. Então é preciso que a gente reflita que, quando eu falar prefixo, significa o número de carbono que tem naquele composto, ou na cadeia principal, né? Quanto ao tipo de ligação, tá bom? Nós temos ligação simples, AN, ligação dupla, EN, ligação tripla, IN. E grupo funcional, quando eu tenho hidrocarboneto, o grupo funcional, quer dizer, o sufixo do grupo funcional é o O, tá bom? Hidrocarboneto. Só para lembrar a vocês, né, a importância da gente memorizar alguns prefixos, como seja, quando eu tenho um carbono 1, eu sei que o prefixo aqui é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, 7 é hept, 8 é oct, 9 é non, 10 é dec. Mas quanto aos tipos de ligações entre os carbonos, quando tiver só ligações simples, é AN. Quando tiver uma dupla ligação, é N. 2 duplas ligações, eu falo de N. 3 duplas ligação, eu falo tri-N. Uma tripla ligação, eu falo IN. E 2 duplas ligações, ou 2 triplas ligações, tá bom? Nós falamos de IN. Então, isso aqui é para a gente não ter sempre em memória, porque é muito importante que, na hora da gente dar nome aos hidrocarbonetos, principalmente, a gente tem que ter os prefixos e os infixos, né, na memória, para não se prejudicar. E para melhor ainda você entender sobre a nomenclatura, que você viu os prefixos, os infixos e viu os sufixos, veja que esse composto, CH4, tem só um carbono. Ótimo, então esse aqui é o alcano, que nós chamamos de metano, tá bom? Met, prefixo, an, infixo, e O. Nós temos aí o sufixo dos hidrocarbonetos. Esse outro exemplo, eu tenho um alcano com 2 carbonos, tá bom? Se eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et, ligação simples, an, e O, porque é um hidrocarboneto. Então, já sei, o nome dele é o etano. Melhor ainda, o alcano que tem 3 carbonos. Se existe 3 carbonos, o prefixo é próprio, an é o infixo, O é o sufixo. Daí o nome propano. Muito bem, que bacana, né? E na sequência ainda, se eu tenho 4 carbonos, vocês viram, né? O prefixo é butan, porque só tem ligação simples, O. Então eu tenho aí o butano, butano, para que você não possa esquecer a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Para melhor memorizar esse conteúdo sobre a nomenclatura dos alcanos, principalmente,
Vamos aqui dizer para você que é hora de recuperar. Vamos verificar alguma dúvida? Olha só, então, se ligue porque essa questão ela é muito legal. Dizendo o seguinte, olha só, os compostos iso, olha só, iso o quê? Isopentano, o heptano e o octano, eles apresentam os seguintes números de carbono, respectivamente. Então, olha só, tá difícil? Não, é só você, ó, verificar o prefixo. Olha aqui, ó, pente, hepte, octe, e agora? O que significa isso? A pente significa que o composto tem 5 carbonos, hepte, 7 e octe, 8. Então, sendo assim, vamos lá, olha aí. A letra D é a alternativa correta, porque expressa exatamente a quantidade de carbono que existe em cada composto mencionado aí no enunciado, tá? Agora, nomenclatura orgânica da regra geral, parte 2. O que nós vimos? Nós vimos nomenclaturas de hidrocarbonetos de cadeia não ramificada, no caso agora, não mais os alcanos, mas quem? Alcenos e alcinos, quer dizer, aqueles que têm dupla e tripla ligação, respectivamente. É isso mesmo? Para isso, os alcenos, o prefixo é o número de carbono, mas N significa dizer 2 ligações na cadeia. E O, simplesmente porque se trata de um hidrocarboneto. Olha só, esse aqui tem quantos carbonos? 4. A dupla ligação está onde? Está a partir do carbono 1. Por isso que o nome dele é o quê? Olha, eu chamo daí, começa a numerar 1, 2, 3, 4. Enumerei a parte dele por causa da presença da dupla ligação. E o nome dele é o quê? But1N, quer dizer, 4 carbono com a dupla ligação no primeiro carbono. Então, NO. Muito bem. Na sequência, eu tenho aqui a forma molecular dele, porque a fórmula geral dos alcenos é o quê? CnH2n. Então, 4 carbono, C4, H, 2 vezes 4, 8. Lógico que a forma molecular será exatamente C4H8. Se eu tenho agora essa estrutura, é a mesma. Então, olha aí, But4N, isso não pode acontecer. Não pode acontecer de eu enumerar daqui, por quê? Olha só, porque a dupla ligação, ela está nesse carbono. Então, não pode acontecer, tem que começar sempre a partir da extremidade mais próxima da insaturação, ou seja, da dupla ligação, tá bom? Já para os alcinos, o raciocínio é lógico. A diferença é que com tripla ligação, o infixo é IN. Aí eu tenho aqui um alcino, né, de 4 carbonos, mas eu tenho que numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da tripla ligação. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Para daí agora eu dar o nome, a nomenclatura correta. Quer dizer, 4. But 4, 1, porque a tripla está no primeiro carbono, e IN, porque se trata dos alcinos. A fórmula geral dos alcinos é CnH2n menos 2. Lógico, C4, H 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Tudo certo? Prossigamos então com mais exemplo. Olha aí, eu tenho agora mais exemplos para vocês. But2In, porque a dupla ligação está a partir do segundo carbono. Beleza? Forma molecular C4H6. Isso aqui, tá bom? São moléculas diferentes. Ambos têm o quê? 4 carbonos cada um, mas a nomenclatura é diferente por causa da posição da tripla ligação no composto, tá certo? Então, olha aí, consequentemente, But1In e But2In. Tá joia? É hora de recuperar? Sim.
Vamos verificar alguma dúvida? Vamos lá, porque a questão aqui é número 3. E aí deu nome, segundo a IUPAC, aos seguintes compostos. Aí é um alceno? É. Então, olha aí. Então, aí eu diria que, enumerando a cadeia, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, eu tenho aqui o pente, o quê? 2, pente, 2, ino. Tá bom? Ótimo. E esse aqui, ó, eu posso ler prop, 1, ino. Por quê? Porque a tripla ligação está a partir do primeiro carbono. Beleza? Vamos revisar agora a aula de número 9? Vamos lá, porque a gente trata sobre álcools, e os principais álcools, e os enóis também, que são hidrocarbonetos que têm a hidroxila. Então, para os álcools, os monoálcool, são álcool que só tem a hidroxila, usa o prefixo com infixo mais ol, e aí, metanol, né? Só um carbono, ótimo. Com 2 carbonos eu tenho etanol, com 3 eu tenho propan. Por que o propan 2-ol? Porque a hidroxila está aqui no segundo carbono, tá bom? Só para relembrar. E agora eu tenho aqui o quê? Olha aí. Desta forma, eu tenho butan 2-ol, lembrando que a hidroxila está no segundo carbono. Partindo para os enóis, são compostos de cadeia aberta, que se caracteriza pela hidroxila, desde que ela esteja ligada ao carbono insaturado. Então, está vendo esse carbono aqui, ó? Olha a dupla ligação que está. Então, aí não é um álcool, aí passa a ser um enol, porque o álcool, a cadeia dela é uma cadeia saturada, beleza? E aí, olha aí, o carbono insaturado. Vamos recuperar? Sem dúvida nenhuma, vamos recuperar. Então, escreva a nomenclatura correta, segundo a IUPAC, para o álcool a seguir. Então, olha aí, qual o nome dele? Nós temos 2 e 4 de metil pentan 3-ol. Pentan, olha aqui, ó. Nós temos aqui a cadeia aqui. Então, no carbono 2, olha aí, ó. Carbono 1, carbono 2. Carbono 2 e no carbono 4, eu tenho radical metil. E no carbono 3, eu tenho hidroxila. Por isso, o nome 2, 4, dimetil, pentan, 3-ol, né? Lembrando que, olha aí, nós temos a numeração que pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Tá joia? Nesse caso, se você enumera da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, com certeza nós íamos chegar à mesma nomenclatura. Então, além de eu citar 2 e 4, que são os carbonos onde estão ligados o radical metil, eu ainda tenho que usar o termozinho aqui, ó, dimetil. Por quê? Porque foram 2 radicais metil citados no composto. Pentan é em homenagem à cadeia principal, tá bom? A cadeia principal tem 5 átomos de carbono. O 3 é porque a hidroxila está no terceiro carbono, e ol, porque a função que nós estamos trabalhando é exatamente a função álcool, ok? Agora, meu amigo, meu caro aluno, com todo o carinho e todo o respeito, desejamos a vocês uma boa prova de recuperação, sabendo que nós encerramos a unidade 2 e convidamos vocês para dar seguimentos aos estudos de química orgânica com as aulas da unidade 2. Nós terminamos a unidade 1, hein? Lembrando, concluímos a unidade 1 e partiremos agora para a unidade 2. Valeu? Um grande abraço, espero você na próxima aula.